Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de português. Eu sou a professora Cléia da Rocha e hoje nós vamos continuar falando sobre o romance. Mas antes de começarmos nossa aula, vamos àqueles recadinhos? Então, para vocês que estão assistindo a aula somente pela TV, vocês têm que entrar em contato com a escola para saber como proceder, se devem buscar material, quando devem entregar os materiais para serem avaliados. E vocês que estão acessando o Classroom, assistindo a aula pelo aplicativo ou pela TV, também devem fazer o exercício lá no Classroom. Não esqueçam que é muito importante para confirmar a presença de vocês. E vamos começar a nossa aula? Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais e ler mais sobre o gênero romance. Estamos tratando do Pequeno Príncipe, lembram-se? Nós vamos também reconhecer o uso das figuras de linguagem no texto e conhecer mais sobre os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa, vocês se recordam, nós já começamos a falar sobre eles na aula anterior. Tudo bem? Então, esses são os conteúdos da nossa aula, né? E nós vamos, antes de começar a leitura desse livro que é tão importante, esse livro que tem mais de 50 anos, que ele já foi escrito, mas que continua encantando milhares de leitores ao redor do mundo. Então, antes de continuarmos essa leitura, vamos fazer o nosso quiz? Esse quiz ele tem o objetivo de ver se vocês estão se recordando dos conteúdos que foram trabalhados na aula anterior. Vamos lá? Então, sobre o gênero romance, é correto afirmar que A. É um gênero criado recentemente, no século XXI, é escrito em versos e tem extensão pequena, apresenta elementos narrativos em texto ficcional ou é narrado em primeira pessoa pelo eu lírico. Então, sobre o romance, o que é correto? O que nós já aprendemos na aula passada? Então, nós aprendemos na aula passada que ele apresenta elementos narrativos e é um texto ficcional. Está faltando aqui a palavra é, mas vocês compreenderam, né? Então, é um texto que o autor usa a imaginação para contar a história e tem aqueles elementos narrativos. Tudo bem? Então, vamos continuar a leitura do Pequeno Príncipe? Onde que nós paramos mesmo? Então, vamos retomar? Então, o Pequeno Príncipe, vocês se lembram, ele conta a história de um príncipezinho que vem do espaço, ele morava num asteroide e ele se encontra com um piloto cujo avião caiu lá no deserto do Saara. E ele começa a contar coisas para esse piloto. E ele conta também de quando ele encontrou uma raposa e ele ficou amigo dessa raposa. E o que nós estávamos lendo por último na aula anterior é, então, como começou a relação do príncipezinho com a raposa. Vocês se recordam? Então, vamos lá. Então, vocês se recordam que a raposa ela faz uma pergunta para o príncipezinho. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto, inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo.
começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Ela perguntou ali, né? Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Então, esse diálogo, ele vai mostrando características sobre o pequeno príncipe, né? E também sobre a raposa. Lembram lá que nós comentamos na aula passada? A raposa ela tem uma preocupação constante com homens e com galinhas. Por que será, né? Por que será que a raposa diz aqui, ó, há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas, né? Então, vão pensando aí, né? Vamos continuar? Então, agora, vocês vão ver um trecho daquele vídeo que eu apresentei na aula semana passada, não, né, gente? Na aula anterior para vocês, sobre esse trecho que nós acabamos de ler. Vamos acompanhar aí e eu já volto aqui com vocês. É a única coisa que fazem de interessante. Você procura galinhas? Não, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Você ainda não é para mim nada além de um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Eu não preciso de você. Para você, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se você me cativa, nós teremos necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo. Ah, tô começando a entender. Existe uma flor. Acho que ela me cativou. É possível. Vemos tanta coisa na Terra. Não. Não foi na Terra. Então foi em outro planeta? É. Há caçadores nesse planeta? Não. Ai, que bom. E galinhas? Também não. Ai, nada é perfeito. E aí, pessoal, gostaram do vídeo que vocês acabaram de ver e ler? Então, a gente observa ali que a raposa ela vai explicar ao príncipe o que é cativar. Vocês já sabem, não é mesmo? Cativar é conquistar a estima das pessoas, o afeto das pessoas. Mas a raposa ela explica isso de um jeito diferente. Ela diz que quando as pessoas não se cativaram ainda, elas são indiferentes uma para as outras. Uma não se preocupa com a outra. Mas quando há esse ato de cativar, as pessoas se tornam únicas umas para as outras. Então, uma se preocupa com a outra. Veja que interessante isso que ela vai dizer. É uma raposa ensinando-nos, né, o que é de fato o ato de cativar. Tudo bem? E agora, vamos fazer um exercício? Então, observe aqui. Vocês vão fazer esse exercício, que é bem simples, e nós já voltamos aqui com a resposta. Tudo bem?
E aí, pessoal? Vamos ler aqui antes, para ver se vocês entenderam a proposta da pergunta? Então, vamos lá. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Então, observe aqui. Em que lugar os personagens se encontram quando eles têm esse diálogo, né? E como você chegou a essa conclusão? Essa tá bem facinho, não é mesmo? Vamos lá? Então, eles se encontram em algum lugar do planeta Terra. Vocês já sabem que é o deserto do Saara, mas pelo fragmento, a gente só sabe que é algum lugar do planeta Terra. Por quê? Porque a raposa diz, vê-se tanta coisa na Terra. Então, onde que eles estão? Na Terra, tudo bem? Então, observe. Por meio da leitura do fragmento anterior, foi possível identificar o espaço em que a história acontece. O espaço, ele é um elemento muito importante na narrativa. Vocês se lembram disso? Então, ele nada mais é do que o local, o lugar onde se passa a história. Tudo bem? Então, vamos relembrar os outros elementos narrativos? Isso aí tem que estar bem memorizado na cabeça de vocês aí. Então, os personagens. Quem vive a história? Tempo. Quando ou quanto tempo dura a história? Espaço. O lugar onde a história ocorre. E o narrador? Quem conta a história? E o enredo? A história que é contada. Tudo bem? Então, vamos fazer uma atividade sobre, mais um elemento narrativo? Observe aqui, ó. Então, leiam aqui o que é pedido e resolvam esse exercício e nós já voltamos aqui com a resposta. Tudo bem?
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Esse exercício ele exige um pouco de raciocínio aqui de vocês. Por quê? Então, o que está sendo pedido aqui, ó? Leia o fragmento abaixo, responda. A partir desse trecho, é possível determinar o tempo exato em que ocorrem os acontecimentos? Qual que é o trecho? Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa, ver-se tanta coisa na terra. Qual que é o tempo aqui? Dá para ele ser determinado? Quando ocorre essa conversa? Né? A gente consegue determinar? Então, não. Por quê? Então, apenas a leitura do fragmento não nos possibilita, então, saber quando ocorreu esse diálogo. Tudo bem? A gente sabe onde ele ocorre, né? Lembra? Mas quando exatamente nós não sabemos. Então, observe. Agora nós vamos falar sobre esse elemento narrativo que é o tempo. E prestem bastante atenção, porque eu vou falar aqui de uma coisa que é um pouco complexa. Tudo bem? Difícil. Vamos acompanhar? Então, o tempo narrativo, ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico. Vamos lembrar de cronos, cronologia? Vamos lembrar de relógio, calendário. Então, quando o tempo é cronológico, ele vai se referir a quê? Ele vai se referir, então, a um tempo marcado. Então, vai ter no texto assim, ontem, semanas depois, ao meio-dia, numa tarde de sexta-feira, de tal forma que quando você lê, você consegue dizer quando está ocorrendo aquela história. Ou ainda, quanto tempo ela dura. Se uma história diz assim, o príncipezinho ficou conversando com a raposa por 2 horas seguidas, eu consigo determinar o tempo. Se eu digo, o príncipezinho permaneceu na terra por algumas semanas, eu também consigo determinar. Então, aí eu tenho tempo cronológico. Mas eu tenho um tempo que esse é mais difícil de determinar. Qual que é esse tempo? É o psicológico. Por quê? A gente costuma dizer que o tempo psicológico ele é interno às ações. O que é isso? Ele ocorre dentro da cabeça dos personagens. Quando os personagens estão sonhando, imaginando, relembrando ou pensando. Então, é o tempo interior. Ele é mais difícil de determinar. Querem ver? Vamos pegar esse exemplo aqui. Senti-me feliz ao recordar que na infância havíamos prometido um ao outro que nossa amizade duraria para sempre. Vejam, qual é o tempo ali? Você vai dizer, é o tempo da infância. Não, ele está recordando. Quanto tempo ele ficou recordando? Ele ficou alguns minutos recordando, ele recordou-se um tempo, parou, voltou a recordar no outro momento, hein? Quanto tempo ele ficou nesse processo de recordar-se? Então, é muito difícil da gente determinar. Então, há textos que o tempo é psicológico. Então, ele é mais difícil da gente perceber. Mas a gente percebe que ele vai estar muito ligado às emoções, então, das personagens. Aquilo que acontece dentro delas e não no espaço físico. Tudo bem? Vamos continuar? Então, o que nós estamos lendo aqui é um texto ficcional. Vocês já sabem disso, não sabem? Como que a gente sabe disso? Há várias marcas ali. Quando eu comecei a contar essa história, quando vocês leram parte dessa história, que fizeram com que vocês percebessem que é um texto imaginado, né? Inventado por alguém. Então, o texto ficcional ele é construído a partir da capacidade de imaginação e de invenção do autor, que aqui no caso é o Antoine Saint-Exupéry. Então, quando o texto aborda os elementos reais da vida do autor, dele mesmo, eu digo que o texto é autobiográfico, né? Autobiográfico, quando ele fala dele mesmo.
E quando ele fala da vida real de outra pessoa, é biográfico. Ué, professora, mas você disse que o texto é ficcional e agora você está falando que ele pode falar da vida de pessoas reais? Sim, porque mesmo ficcional, o texto pode abordar sim a vida de pessoas que realmente existiram, a vida de pessoas que foram importantes na história mesmo. Mas quando eu tenho um romance, isso quer dizer que o autor não tem obrigação de contar a história verdadeira. Ele pode esquecer alguma coisa, colocar alguma coisa a mais. Por quê? Porque ele está ficcionalizando. Tudo bem? E a gente tem alguns elementos nessa história que fazem vocês perceberem que essa história não é uma história que seria possível no mundo que nós vivemos hoje, no nosso mundo real. Que elementos são esses que fazem a gente pensar, essa história foi inventada por alguém? Vão pensando aí. Então, olha só, vocês já pensaram? Não deu tempo ainda, né? Mas agora vocês vão pensar. Por quê? O que vocês vão fazer? Exatamente identificar os elementos que comprovam o caráter ficcional desse texto. Quais elementos que provam, que comprovam que ele foi inventado? Um tempinho para vocês resolverem e nós já voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram identificar aqui? Então, o que pedia aqui a atividade? Releia o trecho a seguir e identifique os elementos que comprovem o caráter ficcional do texto. Vê se tanta coisa na terra. Não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Então, vamos continuar aqui. Por que esse texto ele apresenta um caráter ficcional? Vocês já sabem, né? O primeiro detalhe aqui é que, olha lá, a raposa conversa, né? No mundo que nós conhecemos, que nós chamamos de mundo empírico. Mais uma palavra para vocês aprenderem. Empírico é o mundo real que nós conhecemos. Nesses mundos aqui, mundos, né? Mas é um mundo só, na verdade, né? Que nós conhecemos, as raposas não conversam. Ainda mais com uma pessoa que é um príncipe que vem de outro planeta. Nós sabemos que há vida em outros planetas, mas o que a ciência diz pra gente? Que são vidas num nível pequeno, lembram? Micróbios, partículas, não é uma pessoa, um príncipe. Então, quais são os elementos aqui? Uma raposa que fala e um extraterrestre. Pense, o príncipezinho vem de fora do planeta, então ele é um extraterrestre. Então, nós temos aqui elementos bem ficcionais. Então, observe, a atribuição de características humanas a animais, ele não é um recurso novo e não é só usado no romance. Vocês lembram que nas fábulas os animais conversam entre si. Os animais, eles ganham características humanas. Então, observe, quando eu tenho essa característica humana dada a um animal ou a um objeto, né, que não tem vida, eu tenho, então, a figura de linguagem chamada de personificação. O que é a personificação? É eu dar características de persona, pessoa, a seres que não são pessoas. Tudo bem? Então, se a raposa está falando, se eu digo ali que uma árvore chorou, né? Então, estou dando características que são dos seres humanos a seres que não são humanos. Tudo bem? Vamos continuar? Então, agora, vocês vão identificar a personificação aqui. Então, observe aqui, ó. Existe personificação aqui? Aliás, não é isso que está sendo perguntado, né? Que fator determina a existência da figura de linguagem de personificação? Como que a personificação aparece aqui? Um tempinho para vocês resolverem e nós já voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer esse exercício? Esse está muito fácil, né? Acabamos de falar sobre isso. Então, observe aqui. Vamos ler? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Que fator nesse trecho determina a existência da figura de linguagem personificação? Ah, vocês já sabem, né? O fator que determina a existência da personificação é a atribuição de uma característica própria do ser humano. Lembram? Personificação, pessoa. A fala, no caso, a um animal, que é a raposa. Tudo bem? Muito fácil, né? Vamos continuar? Então, nós vamos falar sobre a linguagem do romance. O romance, ele tem uma tendência a ter uma linguagem mais fácil. Ele tem uma linguagem mais própria do cotidiano, a gente costuma falar. Por quê? Porque ele quer provocar ali uma identificação com o leitor. Mas há romances, então, em que a linguagem ela vai variar. Ela pode ser mais formal, ela pode ser um pouco mais difícil até, dependendo da intenção do autor. Às vezes o autor quer passar uma mensagem um pouco mais complexa, aí ele vai precisar de uma linguagem mais difícil, mais elaborada. Mas, em geral, os romances são textos que vocês conseguem ler tranquilamente, porque eles têm uma linguagem mais fácil. No Pequeno Príncipe, nós estamos observando até aqui, né, que ele tem uma linguagem mais formal. Que é isso? Uma preocupação com respeito às regras do funcionamento da língua, as regras gramaticais, mas que ele tem uma fácil compreensão. Vocês estão entendendo, né? Então, ele está ali escrito de acordo com as regras, mas está fácil de compreender. Tudo bem? Vamos continuar? Então, aqui vocês vão observar essa linguagem formal no texto do Pequeno Príncipe. Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram identificar aqui a linguagem formal? Formal, não confunda com informal. Então, observe. Vamos ler o trecho? Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Vocês percebem que aqui a linguagem tem um cuidado maior. Às vezes vocês não sabem o que está provocando essa formalidade na linguagem, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, nós já aprendemos isso. Quem será que lembrou? Então, observe. A linguagem formal, ela aparece principalmente aqui nesse trecho no uso do pronome da segunda pessoa. Tu, ti, teus. Lembram dos pronomes? Ó como eles são importantes para a gente entender o texto. E nas suas formas verbais correspondentes. És e tens. No dia a dia, nós não usamos essa linguagem. Vocês lembram que o tu ele foi substituído na maior parte do Brasil pelo você. E aí a gente usa o você com o verbo do ele. A gente diz você é e não diz tu és. Mas aqui o autor tem uma preocupação, né? Aqui o tradutor, quem traduziu o livro, tem uma preocupação de manter essa linguagem mais formal. Tudo bem? Vamos continuar? Então, outro detalhe sobre o romance aqui. Em um romance, como em todos os textos narrativos e até nos poéticos em geral, as informações são dadas pelo autor, mas nem todas são dadas pelo autor. O autor deixa lacunas. O que é lacunas? Espaços, né? Para que você, leitor, vá preenchendo. Então, a gente chama isso de informação implícita. O autor não diz tudo. Eu tenho que ler e entender, acrescentar a minha interpretação. Isso é muito importante. Querem ver? Olhe lá. Então, observe esse quiz aqui, para vocês verem como funciona essa ideia de acrescentar informações. Após ouvir a explicação da raposa sobre o que era cativar, o príncipezinho diz: existe uma flor, eu creio que ela me cativou. Isso mostra que ele, então, quando a raposa explica para ele o que é cativar, o que ele faz? Ele diz: existe uma flor, eu creio que ela me cativou. O que isso mostra para nós, leitores? Vamos lá? A. Mostra que ele não associou o novo aprendizado a nada na sua vida, nada da sua vida. B. Achou a explicação muito confusa e sem lógica. C. Associou o que ouviu à sua própria experiência ou não entendeu absolutamente nada da explicação. Aqui está um D explicação, mas é da explicação, tudo bem? O que ele fez aqui ao ouvir então a explicação da raposa com essa frase? O que deixa então implícito? Deixa implícito que ele associou o que ouviu à sua própria experiência. O pequeno príncipe ele está aprendendo com a raposa. E como que a gente aprende? Existem várias maneiras. Uma delas é associando a teoria à prática, que foi exatamente o que ele fez aqui. Mas essa informação, ela está revelada apenas superficialmente. Você que teve que completar o sentido. Tudo bem? Vamos continuar? E aí, vocês gostaram dessa história? Gostaram da narração dessa história que nós vimos no vídeo? Então, essa narração, ela foi feita, lembram-se, pela Lara Velho. E é ela que faz a adaptação também do texto do Saint-Exupéry, com a ajuda do Glauco Fernandes e do Hélio Ribeiro. E quem quiser continuar
ouvindo e vendo essa história que vale muito a pena e se preparando para as nossas próximas aulas sobre o Pequeno Príncipe, aqui está um endereço para vocês acessarem no YouTube. Sempre lembrando que os pequenininhos aí têm que acessar com a ajuda do responsável. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Então, esse é o livro do Pequeno Príncipe que nós estamos trabalhando. Ele está disponível também para que vocês baixem nos aplicativos de leitura de vocês, ok? E hoje, então, nós continuamos falando da leitura do fragmento do romance O Pequeno Príncipe. Nós tratamos da figura de linguagem, que foi a personificação, que vocês se lembram, é dar características humanas a quem não é humano. E também tratamos dos elementos da narrativa, que foram o espaço e o tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula e até em breve.